Você me contou que você nunca pensava em ter uma loja. Me conta um pouco da sua infância. O que a sua família fazia? Como é que eram as condições financeiras de vocês? Então, amiga, eu tive uma infância muito difícil, né, financeiramente, porque minha avó só que era aposentada, eu lembro na época, e só ela tinha que manter, tipo, umas 10 pessoas na casa, então meio que não sobrava, fora as dívidas, essas coisas, né? Vocês moravam todos com a sua avó? Isso, Você tem todos. irmãos? Tenho uma irmã só. Por parte de mãe e pai. Por parte de pai, tenho mais duas. No Ah, caso, tá. tudo mulher. Eu sou a mais Caramba! nova. E aí, a gente passava muito necessidade. Eu lembro, assim, tem coisas que quando a gente é criança a gente não lembra, né? Mas tem coisas que marcaram, assim, na minha mente, assim, uns flashes, sabe? De eu fazendo bolinho de farinha, que é a farinha de mandioca, né? Porque não tinha pão nem nada. Então, a gente conseguia farinha. E aí eu lembro... Acho que a única coisa que eu sei fazer hoje é isso. Bolinho de farinha. Isso, e minha avó falava assim, filha, eu tô muito com fome, me ajuda. Ela era cadeirante. Então, ela não conseguia fazer a própria comida. Então, eu ia lá e eu via minha mãe fazendo e eu aprendi. Aí é farinha, bota água, deixa amolecer um pouquinho, bota um pouco de sal e faz o bolinho, né? E frita. E aí eu ia lá e fazia pra minha avó com 6 anos, mais ou menos, assim. Imagina, uma criancinha fazendo isso. E aí eu lembro que isso salvava muita gente, assim, tipo... Da fome, da assim. fome. Aí, às vezes tinha café, botava a farinha dentro do café. E aí, Pra dar sustância. isso. E eu era, amigas, eu era muito magra mesmo, assim. Eu não tenho muitas fotos quando era criança, mas eu era muito magra. Sua irmã também? A minha irmã, ela não era tão Outro magra tipo assim. de corpo. Porque eu pensei que às vezes seria genético não, e tudo pior mais. que não, viu? Pior que não. A minha família toda, vamos dizer, normal, né? Uhum. Eu era ali... Corpo dentro ali do IMC normal. Isso, eu sempre fui assim. E aí a gente passava muita necessidade, até que chegou um dia que a minha mãe falou assim, vamos embora daqui, né? Porque vamos tentar a vida pra Manaus, vocês vão estudar, enfim. E a minha família sempre foi muito, assim, tinha muita briga, sabe? Muito porrada. Eu assisti muitas brigas, assim, dentro de casa. Sim. Então, eu me escondia debaixo da cama, briga pesada mesmo, de faca. Aí eu que escondia as facas, eu que escondia o isqueiro, eu escondia o terçado. Eu sempre ficava meio nervosa. Por isso que me atrapalhou muito no reality. Só que eu nunca tinha falado isso, entendeu? Porque é uma coisa muito privada pra mim, entendeu? Uma privacidade da minha família. É uma intimidade da família, Uma né? intimidade muito assim. Mas te deu gatilho no reality. Quando eu vi as pessoas brigando ali, sabe quando fica assim, piripaque do Chaves? Eu fiquei meio... Gente, não, pelo amor de Deus. E meu coração acelerava muito. Então, eu ficava na minha pra eu não surtar, entendeu? Pra eu não Que era o que passar você fazia quando você era criança. Isso, eu me escondia mesmo, Isso, literalmente. e escondia as coisas. Isso, aí às vezes a briga tava tão ruim assim, que eu ligava pra polícia. Tipo, tinha um celular da vizinha lá, eu, por favor, eu implorava pra ela, deixa eu ligar pra polícia. E aí a polícia tava lá e uma vizinha falou assim, quando tiver muita briga na tua casa, tu olha pra uma luz branca que vai te dar paz. Tipo, do nada, eu lembro disso, né? E aí o povo se matando lá e eu fui lá olhando pra lâmpada no quarto e a briga não parava. Eu era criança, né, mano? Criança. E na época você nem entendia direito, né? Não entendia nada. Eu só ficava nervosa porque a minha mãe, ela que separava as brigas. Então ela acabava se machucando também. Então, tipo... eu via minha mãe toda com sangue, assim, sabe? Machucada. A minha avó, inclusive, batiam muito nela e eu tinha que ver isso. Jogavam vinagre no rosto dela, ela se afogava. Então, isso me traumatizou muito, assim. Claro. Fora de outras coisas, né? Pesadas que eu não posso falar, mas eu fiquei muito mal, assim, sabe? Eu fui uma criança traumatizada. Sim. Além da fome, né? Teve, assim, esse trauma todo de briga entre família. Sim. Porradão na minha frente. Era por conta de relacionamento? Não, é porque era tipo briga de irmãos, sabe? De família mesmo. Só que uma das pessoas tem um pouquinho de distúrbio, entendeu? Então, essa pessoa não tinha muito controle, assim, tipo, dava uma crise, aí a minha mãe... Descontrolava tudo. Tentava controlar, só que aí não podia aprender porque ele é especial, né? Então, não podia aprender. E a polícia jamais, só ia lá só pra assustar, mas não pode prender pessoas assim, né? Com distúrbios. E aí, eu falava assim, gente, eu não aguento mais, preciso ir embora. Nem sabia que era Manaus, era uma criança, né? Aí a mãe falou, vamos embora. Aí a gente pegou, eu lembro que a gente foi de barco. Aí nesse mesmo dia, o barco não saiu. Deu problema. Eu falei, gente, não acredito. Não, pelo amor de Deus. Meu sonho é ser famosa, quero ser cantora e tal.
Aí eu sei que deu certo. A gente foi pra Manaus. Aí que foi o babado, mano. Aí se a gente passar nessa cidade no interior, imagina uma cidade grande, né? Porque foi um passo de muita coragem sair ali do meio que estava sendo tóxico, abusivo, só que vocês iam para outro lugar que não tinha nada. Não tinha nada. Se lá vocês já tinham um pouco, no outro vocês não tinham nada, mas não tinha pelo menos tanta violência. Não tinha, só que chegou um momento que as pessoas que estavam na casa lá resolveram ir morar com a gente de novo. Então imagina, o sufoco que aconteceu de novo. Aí também briga. Aí sei que meu pai foi, né, levou a gente para um quarto, a gente começou a morar junto lá, e ele começou a trabalhar, ele é pedreiro, né, começou a trabalhar, e assim a gente ia vivendo, né, só que, tipo, ele trabalhava com bico, então às vezes não tinha trabalho, e a gente não recebia, a gente não comia, literalmente, ficava o dia inteiro sem comer. Eu falava, mãe, vamos ver se alguém passa aqui na rua pra gente emprestar dinheiro, pra emprestar, né, R$20, R$5. Aí a mãe ficava com vergonha, assim, sabe, aquele constrangimento. Aí, vai lá tu, aí eu ia lá. Senhora, pode emprestar R$5 pra minha mãe? Aí eu toda me tremendo. Então, tipo, foi todo o tempo assim. Até em 2020, inclusive. Até a pandemia? Até a pandemia. Foi essa dificuldade? Foi. Porque mesmo meu pai trabalhava numa empresa, só que faliu. Então, foi do mesmo jeito. E aí, eu e minha irmã, eu vivia da arte, né? Fazia quadros, eu pinto caricatura. Ah, você também é pintora? Eu sou pintora. Aí, sabe aqueles quadros que é tela branca? Eu não tinha condições para comprar aquilo. Aí eu consegui aqueles compensados. Meu pai ganhou do trabalho dele quando a empresa fechou. Ele tinha começado a doar as coisas. E aí deu aqueles compensados fininhos, sabe? E ele ia cortando para mim e eu ia desenhando nele e eu ia vendendo. R$50. Só que era muito barato, né? Por uma arte que demorou uma semana, assim. R$50. Você aceitava por encomenda essas coisas? Isso. Caricatura de cachorro, gato. Eu ia pintando lá. Eu lembro que era muito cansativo, porque eu não tinha material. Foi doação, as tintas, aquelas tintas de tecido, sabe? E algumas não tava fora da validade. Então, tipo, foi doação. Você começou a pintar pra se virar? Isso. Porque eu sempre tive dom de artista, assim, né? Mas eu não tinha material. Mas minha prima me deu, aí eu comecei a pintar. Falei, olha, isso aqui vai dar bom, viu? Aí depois... tudo eu queria fazer, tipo, sobrancelha, maquiagem, tudo eu me meti pra não realmente passar tanta necessidade assim, né? E aí, a minha irmã fazia penteado, a gente ia se virando assim aos poucos, mas tipo assim, nem todo dia tinha comida. Tinha que... E eram 5 pessoas dentro de casa, Caramba. né? E eu tenho um primo irmão que é especial. Então, ele também, no meio ali, sabe? Isso me deixava assim, falando assim, gente, será que um dia eu vou ser famosa? Será que um dia eu vou sair dessa vida? Que a gente vai mudar de vida, né?